podem fazer contato de que forma com o senhor? O senhor teria um site, um e-mail de contato? O meu e-mail seria Cícero Casimiro, tudo junto, o Casimiro com I, S-I, @gmail.com. Professor, eu pediria que o senhor, olhando para a câmera, deixasse uma mensagem para aqueles candidatos que querem ser fiscais do ICMS e aqueles que nem até o presente momento passou-lhes pela cabeça serem fiscais. O que o senhor diria para esses candidatos? Tanto os que já vinham nessa expectativa, quanto aqueles que estão se decidindo agora com a sua ótima entrevista. Muito obrigado mais uma vez, TV Concursos agradece. Por favor, olhando para a câmera, sua mensagem final. Bom, você que é candidato, eu recomendo, além de estudar muito, né, porque são 16 matérias, né, você deve ter muita calma, muita tranquilidade. Nem sempre aquele que estuda mais é o que é aprovado. Então eu recomendo o seguinte: muita tranquilidade, chegue cedo nas provas, chegue com a cabeça tranquila e faça uma prova tranquila, quanto mais sereno melhor. Esses é que serão aprovados no concurso e seja muito feliz como fiscal de rendas do Estado de Janeiro. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Eu conversei com o professor Cícero Casimiro, professor de Direito Tributário e também fiscal de rendas do ICMS aqui no Estado do Rio de Janeiro. TV Concursos volta já. Professor Lincoln Moura, de Língua Portuguesa, e venho para falar para vocês sobre um assunto muito importante, que é a regência verbal, praticamente hoje cobrada em todos os concursos públicos, como aconteceu no TRF, para técnico e analista. Muitos verbos em língua portuguesa apresentam certa dificuldade, a diferença entre o uso coloquial e a linguagem formal. Os verbos mais presentes nos concursos públicos são assistir, aspirar, visar, querer, chegar, preferir, avisar, impedir, certificar, cientificar, proceder e obedecer. O uso inadequado no dia a dia é que traz essa dificuldade. Na hora de trazer isso, de fazer isso no papel, é complicado para o candidato, porque escuta-se muito errado. Por exemplo, eu assisti o filme, eu assisti o jogo, quando na verdade o verbo assistir, no sentido de presenciar, ele pede a presença da preposição a. O correto é eu assisti ao jogo, eu assisti ao filme. Agora, o problema é que o verbo ver, que não coloquei aqui, ele é transitivo direto, ele não pede preposição. Então é correto dizer eu vi o jogo, diferente de assistir ao jogo. Como, logicamente, a presença da preposição ela ocorre, com certeza há uma mudança semântica. Esta mudança semântica ela ocorre principalmente para trazer o tal do valor enfático. Vou dar um exemplo bem legal. Se um casal de 15 anos de idade ir ao cinema e eles veem o filme ou assistem ao filme, acredito que eles veem o filme. De vez em quando eles olham para a tela, ficam maior parte do tempo namorando. Agora, ó, um exemplo um pouco mais forte. Um casal com 40 anos de casado, indo ao cinema. Eles veem o filme ou assistem ao filme? Assistem ao filme, estão vidrados o tempo todo nele, olhando ali todo momento, comendo pipoca, tomando refrigerante. Então a diferença é a atenção, é estar ligado, presenciar mesmo. Esta presença da preposição é que acarreta a mudança semântica, como por exemplo o verbo aspirar no sentido de respirar, né, no sentido de desejar. Também a presença da preposição, uma coisa é aspirar o ar, outra coisa é aspirar ao cargo na empresa. Então, praticamente a regência verbal, ela se refere ao pedido ou não do complemento do verbo. Alguns verbos são chamados de transitivos diretos, outros de transitivos indiretos, mas principalmente por essa alteração semântica. Agora vejamos alguns exemplos que eu coloquei aqui para poder vocês até terem uma noção real do que é a regência verbal naquilo que está escrito. Em língua portuguesa, a dificuldade maior, como eu falei, está na linguagem coloquial. Hoje se fala muito de forma incorreta, principalmente no uso de algumas preposições. E aqui eu tenho o exemplo que eu mencionei, ó, assisti ao filme, vi o filme. Aqui a presença da preposição muda o sentido.
porque acarreta com certeza um valor enfático. Você está presenciando mesmo. Ver o filme é apenas passar os olhos, como você passa os olhos pelas pessoas nas ruas. Não necessariamente você está assistindo a essas pessoas. Agora, um outro verbo bem legal que as pessoas usam de forma inadequada no dia a dia é o verbo querer. Ele tem dois sentidos. Eu tenho querer no sentido de possuir, de desejar, e o querer no sentido de amar. Se um homem vira para uma mulher, por exemplo, e diz, quero você, ali só tem o valor de posse, o valor carnal. Ele só quer a parte carnal, ele não tem sentimento. E se ele vira para uma mulher e diz, quero a você para mim, aí tem um amor, tem um carinho, né? Então, é lógico que nestas duas relações, no dia a dia, nenhum homem vai utilizar dessa forma. Ele vai falar quero você ou a você sem saber o uso correto da língua. Quando seria legal o conhecimento da língua para valorizar até, né, a relação de pessoas, entre pessoas, podemos assim dizer. Agora, vejam bem, eu coloquei aqui que a diferença entre o uso coloquial e formal da língua, ela é muito importante, mas sabemos também que estudar língua portuguesa é fundamental. Por isso, temos o curso PLA. No curso PLA, alguns cursos para pessoas que começam do zero. Às vezes de repente você se forma em Direito, em Engenharia e não vê língua portuguesa há mais de 15 anos. E o trabalho tem que ser feito a longo prazo. Um curso que a gente chama de curso português fundamental, pegando todos os níveis da matéria. Morfologia, sintaxe, semântica. E é lógico, o interesse maior é a aprovação no concurso público. Como eu falei na última entrevista, o curso PLA ele não é um curso de língua portuguesa só para o concurso público, mas principalmente para se aprender língua portuguesa. Agora, no último domingo, saiu uma reportagem no Jornal Globo, por exemplo, sobre os advogados com os erros grosseiros que acontecem na área do direito. E muitas vezes esses erros são acarretados principalmente pelo desconhecimento da língua. Lembrando que outros tópicos também são bastante importantes para o concurso público, como concordância verbal nominal, pontuação crase, são assuntos os mais cobrados em todas as provas. Podemos dizer assim, em todos os níveis, como concursos para Petrobras, Banco do Brasil, TRT, né, todos os tribunais. Agora fica aqui uma lembrança, não desista nunca. A aprovação no concurso público só depende de você. A perseverança é o maior caminho. Existe uma frase que todos os concursantes conhecem, devemos estudar até passar. E com certeza mudará o seu rumo e seu caminho de vida. Deixo aqui para vocês o site do Curso PLA, www.cursopla.com.br, para qualquer eventual dúvida sobre a língua portuguesa. E até a próxima. Os concursos que têm tido maior procura têm sido Banco do Brasil e Petrobras. Ambos são do SESP-UNB. SESP-UNB é aquele que trabalha com certo ou errado. Existe uma falsa verdade, se é possível dizer assim, de que não se pode chutar nessa prova. Ao contrário, nas provas em que há ABCDE, se você chuta com 20% de chance. Numa prova de certo ou errado, você chuta com 50%. A lógica mostra que você deve deixar o mínimo de questões em branco, respondê-las, até porque quase todas têm uma interpretação de texto simples, objetiva, como eu já falei, de raciocínio lógico, e a parte gramatical do SESP-UNB é talvez uma das mais simples das provas de português do mercado. Outros concursos já é um pouco mais complicado trabalhar. O TRT não se tem uma ideia clara de banca, porque ele vem mudando de banca ano a ano. O ICMS do Rio de Janeiro, que é um concurso importante, com salário alto. O último da banca foi a Fundação Getúlio Vargas, que tem uma tradição pequena nesse mercado de concursos públicos, mas é uma prova interessante e que no próprio site da Fundação Getúlio Vargas podem ser encontradas outras provas anteriores em que o aluno possa se basear. E com relação à gramática, o que o aluno precisa estudar mais para as provas? Com relação à gramática, eu acho que o ponto fundamental para a pessoa entender a parte, sobretudo sintaxe, que é a parte que mais cai, eu acho que é fundamental fazer uma boa revisão em análise sintática. Porque de análise sintática você tem uma base razoável para você, não só razoável, bastante boa para você entrar, por exemplo, em período composto, sobretudo nas orações substantivas e sobretudo as adverbiais, que precisa saber o que é um advérbio, adjunto adverbial, para você ter uma noção bastante boa e um desempenho bastante bom na prova de modo geral. E é claro que, quando você estuda análise sintática, você dali já tem como puxar, por exemplo, pontuação.
Você tem pontuação do período simples, depois você tem ainda a pontuação do período composto. Dali você tem desdobramento para regência e crase. E quando você já estuda análise sintática, a parte do período simples, estuda sujeito, tem como olhar a concordância, sobretudo concordância verbal. Como o senhor vê a prova de analista do TRF, a prova de língua portuguesa? Qual a sua opinião?